Epístola de Tiago, capítulo 1, 1 ao 4. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Como estamos? Oremos. Amado Pai, neste momento, momento sublime, momento onde nós vamos ouvir a Tua palavra, e então nós te rogamos que o Teu Santo Espírito, ó Pai, confirme as nossas orações e nos dê, Senhor, iluminação. Usa-me, Senhor, nesta noite como instrumento nas Tuas mãos, que todos nós juntos tenhamos facilidade de ouvir a Tua palavra e que ela, Senhor, fale profundamente aos nossos corações. No nome de Jesus. Amém. Queridos, essa carta, essa epístola, escrita por Tiago, nas páginas das Escrituras, nós vemos a citação de três homens com o nome de Tiago. Tiago, o apóstolo, filho de Zebedeu, irmão de João. Tiago, o apóstolo, filho de Alfeu, e Tiago, irmão de Jesus, filho de Maria e José. Esta carta, queridos, não podia ser do apóstolo Tiago, filho de Zebedeu. Por quê? Porque ele morreu antes desta carta ser escrita. Tiago, filho de Alfeu, não foi proeminente, não exerceu uma influência notória na igreja. Essa carta foi escrita por Tiago, irmão de Jesus. Historiadores levantam as datas entre 44 a 62 depois de Cristo, data de sua morte. Interessante que ele humildemente, no texto, não se apresenta como um irmão de Jesus. Nós lemos, servo do Senhor. Isso já demonstra e aponta para a grande transformação que houve na vida daquele homem. Aquele homem, Tiago, assumiu uma autoridade, uma posição de destaque na igreja primitiva. Ele foi uma das seletas pessoas para quem Cristo apareceu depois da ressurreição, lá no capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios. Ele estava no cenáculo com os apóstolos na ocasião do Pentecostes. Paulo o chamou de pilar da igreja, juntamente com Pedro e João. Paulo ouviu em Jerusalém depois da sua conversão. Também ouviu em sua última viagem. Pedro, quando saiu da prisão, falou para seus amigos que contassem a Tiago a respeito de sua soltura. Então nós podemos observar que ele era um líder da igreja de Jerusalém, de tal forma que ele presidiu o concílio de Jerusalém. Podemos observar que tudo isso na vida deste homem foi através da grande transformação que o Evangelho produziu em sua vida. Porque um detalhe na palavra de Deus mostra-nos claramente isso. No começo, Tiago, irmão de Jesus, não cria nele, não cria em Jesus. Isso está no Evangelho de Jesus segundo João, no seu capítulo 7, dos versos 2 até os 5. Nem mesmo os seus irmãos criam nele. A conversão de Tiago é datada
se é que assim podemos dizer, após a ressurreição de Jesus, onde, de acordo com a palavra de Deus, em 1 Coríntios capítulo 15, verso 7, Jesus apareceu diretamente a Tiago após a sua ressurreição. Esse foi um momento decisivo, onde mostra o encontro de Tiago com Jesus, que levou a uma grande transformação em sua vida e tornar-se um seguidor fervoroso do Mestre, de Cristo. E como nós já dissemos, ele se tornou um dos principais líderes da igreja, tornou-se conhecido pela sua vida íntegra, pela sua vida de dedicação à oração e o compromisso com a justiça, onde nós podemos muito bem ver nos capítulos de sua epístola. Tiago, um homem amado pelo povo, porém odiado pelo grupo de sacerdotes e os líderes religiosos que governavam Jerusalém na época. Historiadores registram que Tiago, diante desse ódio consumado desses líderes religiosos, através de um sumo sacerdote de nome Ananos, foi levado ao sinédrio e condenado à morte por apedrejamento em 62 depois de Cristo. E o que o levou à morte? Um posicionamento firme, duro e corajoso, que tomara contra um grupo que detinha o poder e a influência política da época, tão somente e também econômica e social. O capítulo 5 de sua epístola fala da exploração desses ricos quanto aos pobres. Podemos observar que algumas circunstâncias o levaram à morte, onde esses historiadores, Joséfo, Eusébio e Egésipo, arrolaram na história e em seus livros a respeito de Tiago. Tiago foi chamado como o justo, diante de sua vida de piedade, seu zelo pela obediência à palavra de Deus e uma singular devoção à oração. Um desses historiadores disse que os joelhos de Tiago se tornaram tão calejados quanto o joelho de um camelo diante de sua vida de oração. E é dito também que ele foi lançado de cima do pináculo do templo, e ele não morreu nessa queda. E então ele foi apedrejado e com uma clava bateram em sua cabeça até a morte. Podemos observar, queridos, que ele era um cristão, e nem por isso ele deixou de ser perseguido, nem por isso ele deixou de passar por lutas, por provas, por tribulações. Embora essa carta tenha sido escrita aos judeus cristãos da época, e o texto diz que ele escreveu às 12 tribos da dispersão, essa carta traz a nós, a mim e a vocês, lições preciosas, que podemos aplicá-las nos nossos dias, em nossas vidas. Aqueles cristãos, provavelmente convertidos no Pentecostes, e tantos outros antes, foram dispersos depois do martírio de Estevão, e tão grande perseguição foi levantada contra eles, e eles por força, sem escolha, perambularam vivendo por toda parte do Império Romano. E esse detalhe que mostra-nos que Tiago escreveu a esses cristãos, e a carta mostra-nos que Tiago chama aqueles irmãos das 12 tribos, aqueles cristãos das 12 tribos de irmãos, meus irmãos, amados irmãos. Se os irmãos percorrerem os capítulos da epístola, verão todas essas citações às quais Tiago se dirigia aos seus irmãos, aos cristãos. E então algo salta aos nossos olhos. Como dissemos, quem eram aquelas pessoas que foram dispersas? Cristãos.
E por serem cristãos, eles não foram perseguidos? Acabamos de dizer que sim. Foram dispersos diante de uma grande perseguição. Como cristãos, são cidadãos dos céus, mas vivem aqui na terra perseguidos. Como cristãos, tiveram todos os seus bens saqueados, tornaram-se pobres, e muitos deles foram oprimidos pelos ricos. Tiago capítulo 5 mostra muito bem isso. Eles são cristãos, mas sofrem. Eles são cristãos, mas eles também ficam enfermos. No mesmo capítulo final da carta de Tiago, nós observamos: está alguém sofrendo? Está alguém doente? Porque eles não estavam isentos do sofrimento, não estavam imunes às enfermidades. Então alguém poderia pensar: nossa, então a vida cristã não é aquela vida isenta de lutas, isenta de tribulações, de desafios, de provações, de aflições, de dificuldades, de obstáculos e até de inimigos? A resposta, queridos, é não e não. Não. A vida cristã não é isenta de tudo isso, não. A vida cristã não é somente um céu azul e claro, sem nuvens, que simboliza ou tipifica uma vida tranquila. Não é um mar tranquilo, sem ondas, que fluem suavemente, onde reina a paz. Não é um jardim enfeitado, com coroas de flores, ornado com as mais belas flores, onde tudo encontra-se em sua devida ordem e harmonia. Não, queridos, a vida cristã não é tudo isso. Podemos sim passar momentos da nossa vida dentro deste contexto, mas a vida cristã é um campo de batalha, e eu e vocês não somos poupados dos problemas. Notem bem vocês, nós não somos poupados dos problemas, mas somos livres nos problemas. E aí então eu e vocês podemos levantar algumas perguntas. Por que um cristão sofre? Por que um cristão fica enfermo? Por que um cristão fica desempregado? Por que um cristão passa por dificuldade financeira? Por que um cristão pode enfermar de uma doença incurável? Por que o cristão passa pelo luto? Por que o cristão passa pelas mais duras provas e tão amargas? Talvez algum de vocês, dos quais eu me incluo nesta noite, podemos estarmos vivendo um momento desse, um momento de prova, e nós estejamos perguntando: por que eu? Por que comigo? Por que, Senhor? E então Tiago ensina-nos os benefícios das provações, transformando todas as tribulações em triunfo. Tiago mostra-nos na sua epístola sobre as provações da vida cristã, ensinando-nos verdades essenciais para mim e para a sua vida. A realidade das provações coexistindo com a fé. Eu e vocês passaremos por provações. Podem observar o versículo 2 que nós lemos. Vem um versículo clássico, que certamente pode ter passado na mente de algum irmão. Jesus disse: no mundo tereis aflições. O apóstolo Paulo disse: por muitas tribulações nos é necessário entrar no reino de Deus. O mesmo apóstolo Paulo disse: todos que querem viver piedosamente em Cristo padecerão perseguições. E como não nos lembrarmos de Jó? Jó disse que o homem nasce para a tribulação, e olha que interessante, uma linguagem poética. Assim como as faíscas voam para cima, ou seja, são inevitáveis. As provações são inevitáveis. Assim como aqueles cristãos foram dispersos, nós também
vivemos num mundo o qual não é nossa pátria. Somos peregrinos aqui. Nossa pátria não é nessa terra, é no céu. Nosso lar não é aqui, é na eternidade. Mas nesse percurso da nossa vida, entre o aqui e o ainda não, eu e vocês enfrentaremos muitas provações. É Tiago quem diz isso. E será possível que nós, ou seria possível que eu e vocês, possamos extrair benefícios das provações, ou com as provações? Sim. Se nós entendermos que as provações são permitidas por Deus, e que há um determinado propósito, e divino, para elas, são provações na fé e da fé, que visam com um propósito divino a minha e a sua maturidade espiritual. Nós enfrentamos provações devido à nossa humanidade, queridos. Sofremos com doenças, sofremos com acidentes, sofremos com decepções em nossas vidas. Enfrentamos também provações devido aos nossos pecados. Na própria epístola de Tiago, ele fala sobre os problemas da língua, com atitudes e com escolhas erradas. Há um preço a ser pago. Mas na vida cristã, nós enfrentamos as provações tão somente por sermos cristãos. Satanás, o mundo e a carne, nossos inimigos, lutam contra nós. Como não se lembrar de Jó? Jó enfrentou a perda de todos os seus bens, seus filhos, sua saúde. Foi testado e provado em sua fé e em sua paciência. Maturidade, perseverança e paciência. Ele demonstrou uma fé inabalável em meio às adversidades. Manteve a sua fé em Deus, reconhecendo sua soberania sobre todas as coisas. Jó, diante daquele terrível quadro, disse aquele versículo que soa tão belo tão belo e tão gostoso aos nossos ouvidos, e que cai no fundo dos nossos corações. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Jó não estava vendo, queridos, dentro do redemoinho ao qual Deus falava com ele, mas ele experimentava agora a viva presença de Deus em sua vida. Ele encontra Deus como seu Salvador, como seu amigo e tão somente como todo-poderoso Deus. E quantas são as provações? O versículo 2 diz: são muitas, são várias. Os irmãos podem observar no texto. São várias. E é interessante que no grego a palavra várias, ela significa diversas cores, algo multicolorido. Então as provações, queridos, elas podem ser pintadas de diversas cores, algumas vezes cores claras, suaves, como provaçõezinhas pequenas, que, como diz o ditado popular, tiramos de letra. Mas há provações com cores fortes, cinzas e negras. Para cada cor da provação, a graça de Deus é suficiente para nos sustentar. Por quê? Porque a graça de Deus é multiforme. Queridos, há provações fáceis e há provações difíceis. Há provas muitas vezes que são maiores do que as nossas forças. Há outras provas que nós enfrentamos sozinhos. Os irmãos lembram daquele versículo com promessa? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Vocês creem nisso? Isso é uma verdade, queridos. Isso é uma promessa. E as provas estão dentro desse todas as coisas. As provas não ficaram de fora. E se elas não ficaram de fora, todas as coisas cooperam para o nosso bem. Seja provas, lutas, tribulações, sofrimentos, aflições, nós vamos sendo moldados pelo nosso Deus. Ou alguém poderia pensar que Deus perdeu o controle da história das nossas vidas? Ou
Ele não sabe como agir ao nosso favor. Ou Deus foi pego de surpresa, ou Deus ainda pode falhar. Claro que não, claro que não. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Os irmãos observaram? Todas as coisas cooperam para o bem de todas as pessoas. Cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E quanto tempo dura a aprovação? Eu não sei. Eu não posso dizer aos irmãos, se algum dos irmãos me perguntasse quanto tempo dura a aprovação. Eu não sei. Mas Deus sabe. O que nós podemos observar é que, independente da duração e da intensidade, serão passageiras. Elas não durarão a vida inteira. Depois da noite, vem a manhã. Depois do choro, vem a alegria. Depois da tempestade, vem a bonança. Se eu e vocês estamos passando por um momento assim, certamente vai passar. Talvez algum irmão aqui nesta noite está passando por uma aprovação, ou passou por ela tão rapidamente. Talvez algum irmão está demorando um pouquinho mais junto à sua aprovação. Talvez algum irmão está demorando ainda mais, com um tempo ainda mais duradouro e intenso. Enquanto alguns muitas vezes estão passando de bicicleta, outros a pé, outros de automóvel, ou de um avião supersônico. Mas as provações passarão. Pode ter certeza, queridos, seja de uma forma ou de outra, elas passarão. E o que nós podemos aprender com elas? As provações é para provar a minha e a sua fé, que uma vez confirmada, produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, para que nós então sejamos perfeitos e íntegros, em nada deficientes. É os versos que nós lemos, o 3 e o 4 do capítulo 1. Ter perseverança significa ser persistente, não desistir. Muito pelo contrário, em insistir, obstinadamente, e continuarmos. Os irmãos já pararam para pensar, ou já pensaram em desistir em meio às provas? Eu acredito que talvez alguns dos irmãos podem ter pensado nisso. Quem sabe eu pensei assim. Não estou suportando mais, ó Senhor. Como está pesado esse problema. Como está difícil. Pois é, nas provações da vida, a minha e a sua fé é testada, para ver se ela é uma fé genuína, queridos. Se é uma fé verdadeira, ou se é uma fé claudicante, vacilante. Lembram de Pedro? Tirou os olhos de Jesus, quando ele foi andar sobre as águas, começou a submergir. E o que Jesus disse a ele? Homem de pequena fé, homem de pequena fé. Mas mesmo assim Jesus não deixou de socorrê-lo. Como está a minha e a sua fé? Vacilante ou vibrante? Genuína ou efêmera? Quando Deus chamou Abraão para viver pela fé, o sustentou em todos os momentos, aumentando a sua fé. Deus sempre nos prova, e Ele prova a mim e prova a você, irmão, para produzir o melhor em nós. Enquanto o nosso inimigo procura fazer aquilo que é o pior para nós, Deus está fazendo o melhor para nós. As provas da fé provam que de fato eu e vocês somos filhos de Deus. As provações trabalham a nossa fé. Elas trabalham por nós, não contra nós, podem ter certeza disso, queridos. E haja visto que elas produzem em nós perseverança. E nós nunca podemos nos esquecermos de que Deus tem o controle da história, tem o controle da minha, da sua vida, e Ele tem um propósito. Ainda que a aprovação, a tribulação seja leve ou momentânea, certamente ela produzirá para mim e para vocês um eterno peso de glória. E é assim que Deus faz com você hoje, e é assim que Deus fará. E a perseverança, queridos, visa nos levar à maturidade.
São os versículos que nós já lemos anteriormente. E maturidade, queridos, significa um estado de desenvolvimento completo e avançado, de forma física, emocional e espiritual, e no contexto nosso aqui é espiritual. E essa maturidade espiritual, ela está associada a uma profundidade da fé. Profundidade da fé. Uma fé que fica na superfície não é suficiente para mostrar a mim a sua maturidade. E a maturidade, ela mostra-nos uma estabilidade emocional dada por Deus, pelo poder do Espírito Santo. Capacidade para que eu e vocês gerenciemos as nossas vidas diante das lutas e das tribulações, diante das provas e das aflições, independente das circunstâncias da vida. De forma que também nós tenhamos firmeza na fé, fé profunda. E que nós então, com uma fé profunda, nós não venhamos a sermos facilmente abalados pelos desafios desta vida, pelas provações dessa vida. Parafraseando Tiago, lá no capítulo 5 de Romanos, nós podemos observar Paulo falando sobre a pedagogia das tribulações, que conduzem-nos a essa maturidade. E é interessante, queridos, ao preparar esse estudo, o termo grego para perseverança é upomone, que significa paciência, resistência, capacidade de suportar as dificuldades e as provações e os sofrimentos com fé, com esperança e com confiança em Deus. Perseverança, capacidade de esperar em Deus, suportar as dificuldades com calma e serenidade. Certa vez me veio em mente nesse momento, quando do falecimento do meu pai, meus tios me procuraram e disseram: convida o pastor Lauri para ele vir pregar no ofício fúnebre de seu pai. Eles eram muito amigos de infância. E o reverendo Lauri, já do alto da sua idade, quando eu liguei para ele, ele disse: olha, eu vou atender o seu convite. E depois, pessoalmente, aqui ele repetiu as palavras que ele disse a mim. Eu sabia que eu não encontraria aqui choro e desespero. Muito pelo contrário. Gratidão e louvor. Porque é dessa forma que nós enfrentamos a vida, queridos. Ainda que envolvidos em meio a um luto, nós temos paciência e perseverança capaz de suportar as dificuldades com calma e serenidade. Continuarmos firmes na fé e na obediência, mesmo em meio aos obstáculos e aos grandes desafios que a vida traz até nós. Talvez eu não escolhi bem o tema dessa noite. O que os irmãos acham? Porque ninguém aqui nessa noite está passando por nenhum desafio, por nenhuma prova, por nenhuma luta. Figura de linguagem, né, queridos? Eu acredito que todos nós, se não hoje, nós enfrentamos os desafios da vida, mas com perseverança, com capacidade para resistir às pressões das provações, e rumamos com fé e confiantes em Deus. Ter os nossos olhos sempre postos em Cristo, que é tanto o autor quanto o consumador da nossa fé. O contrário, queridos, de paciência, os irmãos já sabem, um antônimo, é impaciência. Muitas vezes, fracos na fé, nós demonstramos uma certa impaciência em face das provações da vida, dos sofrimentos e das dificuldades. E essa impaciência, ela é gerada pela imaturidade. Considere que nós estamos falando da maturidade. Mostra uma imaturidade. E a impaciência, ela pode acarretar em erros no nosso caminhar e até mesmo graves consequências. Se os irmãos forem nas páginas da palavra de Deus, encontrarão lá diversos exemplos. Abraão teve uma ideia muito boa.
querendo dar uma ajudinha a Deus, foi lá e relacionou-se com a sua serva. Impaciência. O que Deus havia dito a ele? Tu serás pai de numerosas nações. Havia lhe prometido um filho, e o tempo passava e nada de acontecer. Então ele quis dar uma ajudinha a Deus. Impaciência, imaturidade. Moisés, impacientemente, tido como o homem mais manso da terra, o que ele fez? Matou um egípcio. Impaciência, queridos. Sansão, impacientemente, contou o seu segredo para Dalila. Pedro, intempestivo como era, quase matou a Malco, que não era um soldado, queridos. Desferiu-lhe uma espada na sua orelha. E por que nós estamos dizendo isso? Porque maturidade, o contrário de imaturidade, eu e vocês, nós alcançamos, sabe como? Através das provações. Sim. Quem já viveu nas provas, ou passou pelas provas, pelo fogo da provação, sabe o que eu estou dizendo. Somos lapidados pelo fogo das provas. E quando Deus nos prova, é para o nosso bem. Eu e você somos provados, e então a nossa paciência é triunfante. Quando somos provados por Deus e de forma madura, suportamos todas as provações, nós somos provados e então somos aprovados por Deus. E quando aprovados, nós demonstramos todo o nosso amor a Deus. Interessante, os irmãos lembram-se de uma estrofe do hino de Lutero, Castelo Forte? Ainda que eu perca família, bens, prazeres, ainda que eu perca tudo, Deus é o meu castelo forte. Há uma história, queridos, que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, que fala de uma mulher que enterrou o seu filho. Ela tinha 3 filhos, 2 rapazes e uma jovenzinha. Seu filho mais velho veio a falecer. Recolheu-se numa tristeza profunda, numa melancolia sem igual. Quem já perdeu um ente querido sabe. Imagine um pai e uma mãe. Mas quando ela leu o Salmo 18, versículo 46, o meu Senhor vive. O meu Senhor vive. Ela então foi consolada. E uma alegria efusiva tomou conta de sua vida. E sua família percebia isso. Deixou o luto de lado. Mas o outro filho morreu. E ela permaneceu calma e confiante. E ela dizia: o meu consolo pode morrer, mas o meu Deus vive. Porém, o seu marido veio a morrer. E ela então foi subjugada pelo sofrimento. E sua filhinha, na mais tenra idade, observando a vida de sua mãe, diante de tamanha tristeza e diante daquilo que ela dizia antigamente, ela procurou a sua mãe e disse: mamãe, posso lhe fazer uma pergunta? Sim, filha. Deus morreu, mamãe. Deus morreu. E essa palavra de sua filha alcançou o coração daquela mãe, daquela mulher. E a sua confiança voltou. Porque ela então disse: não, o meu Deus vive. O meu Deus vive. E então eu e vocês, queridos, somos provados para que sejamos capacitados, para que vivamos com uma esperança futura também, que nos equipa para que eu e você sejamos usados por Deus aqui e agora. Sim, queridos, as provas também equipam-nos, tornam-nos habilitados dentro dessa viva esperança. E é interessante, uma outra ilustração. Os navios militares e mercantes
com os seus grandes mastros, feito de árvores, obviamente, queridos, de madeira. Os grandes construtores desses navios, eles iam até a floresta, geralmente no mais alto das colinas, para observar aquela árvore que deveria ser o mastro do navio. E então eles cortavam todas as árvores ao redor daquelas que eles tinham escolhido como aquela que eles pensavam ser o mastro do navio. E por que eles faziam isso? Eles deixavam aquela árvore sozinha, para que elas não tivessem proteção nenhuma, e quando o vento viesse e batesse sobre aquela árvore, e aquelas árvores então, com o passar do tempo, com os vendavais da natureza, iam se tornando cada vez mais fortes, até que então aquelas árvores estavam suficientemente firmes para se tornarem mastros de navio. Muitas vezes acontece conosco, queridos, somos colocados na prova, para que os vendavais da vida, as tempestades da vida, fortaleçam-nos. E então, para que nós concluamos, algum irmão que possa ter lido atentamente ao texto, o verso 2 fala que nós devemos passar pelas provações. Leiam os irmãos aí no verso 2, com grande alegria. Com grande alegria. Então alguém podia dizer, como passar pelas provações com grande alegria? Sim, queridos, em vez de murmurarmos, de reclamarmos, de vida amargosa, alegria. Parece um paradoxo, mas para nós cristãos não é um paradoxo. Por quê? Porque essa alegria é uma confiança segura na soberania de Deus, e que Ele está no controle, e que Ele sabe o que está fazendo, e sabe para onde nós estamos sendo levados, para onde Ele nos leva. E a alegria, queridos, é uma marca que deve estar estampada nas nossas vidas, como um distintivo no nosso peito, a alegria. Alegrai-vos no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos no Senhor. Filipenses 4, versículo 4. Então nós podemos observar que essa citação de Paulo, notem bem vocês, é uma ordem. Os irmãos já pararam para observar? É uma ordem divina, é um imperativo. Alegrai-vos no Senhor, é uma ordem. Outra vez digo, alegrai-vos. Não é uma opção, não é uma opção, nunca foi. É um mandamento, não é uma recomendação. Se eu e vocês deixamos de vivermos alegres, nós estamos sendo desobedientes a uma expressa ordem de Deus. É o Evangelho que trouxe alegria para mim e para vocês. O reino de Deus é alegria. O Senhor, a alegria do Senhor é a nossa força. E o fruto do Espírito, o texto que nós lemos lá em Gálatas diz que é a alegria, é fruto do Espírito Santo. E ela não tem circunstância. Eu sou alegre porque tudo me vai bem. Não é assim, não. Devemos nos alegrar sempre, em meio às provações, em meio aos desafios, às lutas. A nossa alegria não pode estar enraizada apenas na ausência dos problemas. Não. Considerando que nós passaremos por aflições, cruzaremos vales escuros, algumas vezes até o vale da sombra da morte. Atravessaremos desertos causticantes, inóspitos, sim. Navegaremos por águas profundas. Se lembrarmos de Jonas, estaremos no mais profundo abismo existencial. Mas a verdadeira alegria nunca pode nos faltar. Por quê? Porque ela é cristocêntrica. Nossa alegria não está aqui ou acolá, ela está numa pessoa. Ela não está na ausência de problemas, está centrada em Jesus. E quem tem Jesus experimenta essa verdadeira alegria. Para encerrarmos, Paulo, na sua carta também aos Filipenses, ele cita um versículo que todos os irmãos sabem de cor. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Infelizmente muitos interpretam de maneira equivocada. Paulo não está dizendo que ele pode todas as coisas. Paulo não se tornou onipotente agora.
Paulo não pode todas as coisas pelo seu poder. Ele pode todas as coisas que estão dentro da vontade de Deus. Ele pode todas as coisas em Cristo e não alheio a Cristo. Em Cristo, Paulo tem o poder de enfrentar todas as circunstâncias adversas da vida. O seu poder, tudo posso, não emana dele mesmo, vem de Cristo. Cristo é a fonte do seu poder. Ele tudo pode, porque Cristo é quem o fortalece. E então, alguns versículos antes ele expressa: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Desta forma, queridos, somos desafiados nessa noite a uma vida de alegria no Senhor, naquele que é a fortaleza da nossa vida, no Deus que é a nossa força, a força da nossa alegria. Portanto, não sucumbamos diante das provações da vida. Elas são necessárias, são pedagógicas, têm um propósito, são passageiras. A nossa força está no Senhor. Deus nos abençoe e que a sua palavra permaneça em nossos corações, de maneira que nós saímos daqui nesta noite exultantes pela alegria no Senhor em nossas vidas. Amém?